Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Saberes e Curas. Vamos aguardar aí o Instagram chamar as pessoas. Leva um tempinho para ele avisar para mais pessoas chegarem. Hoje nós estamos recebendo Sérgio Seixas para falar mais um pouco sobre relacionamentos. Boa noite, Sandro, seja bem-vindo. Nádia. Vão apertando coraçõezinhos aí para a gente avisar para as outras pessoas que estão aguardando essa live que já estamos aqui. Sejam bem-vindos. O Sérgio já está entrando também, maravilha. Bom, o Saberes e Curas, que é uma série de lives que traz outros terapeutas, astrólogos, naturoterapeutas, professores de yoga, enfim, várias abordagens para a gente complementar aí, né, todo o leque de sabedorias que nós temos disponíveis nesse universo para trazer mais cura, né, mais cura para nossa vida, para as coisas do coração, né, para as coisas que mais desejamos aí enquanto objetivos. Muito bem, o Sérgio já despontou aqui, eu vou recebê-lo, Sérgio. O Sérgio já está entrando. Convido a quem tiver por aí, apertar os coraçõezinhos para a gente avisar mais gente que está no Insta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, boa noite. Escuro aqui, né? Tá um pouquinho escuro. Deixa eu ver aqui. Ah, essa ainda é melhor, essa luz que você botou agora. A amarela. Muito bem, seja bem-vindo, né? Já estamos na nossa terceira live, parece que a gente gostou de fazer isso. Tudo bem, Juliana? Tudo tranquilo contigo? Tudo bem. Segundo a Lígia, o céu dessa semana não tá fácil, mas a gente tá aqui, né? Firme e forte. Firme e forte, firme e forte. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é a terceira vez que estamos juntos e é sempre bom, sempre bom. Obrigado. Eu quero dar boa noite também para o pessoal que está chegando. Acho que tem uma galera que está aguardando essa live desde a nossa última live, né? Hoje o Sérgio vai trazer um aspectos, né, partes do livro que ele e a Lígia escreveram, Aparição da Presença. Estou super curiosa, eu não li esse livro, mas quando eu ouvi a frase verdade frente a frente, eu confesso que eu me arrepiei, assim, né? Eu pensei, uau, o que é que ele vai trazer aí pra gente enriquecer, né, nossas experiências. Ou seja, eu não quero ficar sozinha, mas também não quero sofrer com alguém ao meu lado. Por que será, então, que eu quero e, ao mesmo tempo, não quero ter alguém ao meu lado? Esse conflito é um conflito não só de quem está procurando um amor, né? Também é um conflito de quem está, muitas vezes, já vivendo um relacionamento, né? E que tu vai contar pra gente hoje, Sérgio, sobre tudo isso? Então, vale a pena a gente se apresentar para quem está chegando novo, você falar? Por favor. Acho que sempre vale a pena, porque muitas pessoas ainda não te conhecem. Vou deixar você fazer isso. Então, meu nome é Sérgio Seixas, sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho com o Grupo Terra de Rodar, sou astrólogo desde 1981, trabalho com psicoterapia, arte, sou pesquisador de uma outra história, né, da humanidade, também trabalho com medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, e dentro desse percurso todo, um tema que sempre me atraiu muito foi a questão das relações de intimidade, as relações de amor. A gente fez um ciclo, o Amor Singelo, que acabou gerando um livro também, que é a Aparição da Presença, que é o livro que eu trouxe algumas poucas frases do livro para a gente poder desenvolver. É esse livro aqui, vou até mostrar. Ele tá esgotado, ele foi feito... Esse livro, Aparição da Presença,
talvez ache esse livro em estante virtual, em algum meio online, e a gente não tem pensado em fazer uma segunda edição, né? Por enquanto não, mas, enfim, é isso. É uma honra estar aqui, obrigado mais uma vez. Quanto Diga. tempo, Sérgio, vocês fazem para escrever esse livro? Ele foi lançado em 2010, mas ele começou a ser escrito em 2006. Foram 4 anos sendo escrito. Porque um resumozinho é o seguinte, é uma história... Aparição da Presença, o livro da inocência madura. O livro da inocência madura. A gente coloca todo... agora sim. Agora sim. Agora sim. A gente coloca todos os nossos anos de trabalho, né? Astrologia, o tarô, a psicoterapia, a história, né? A medicina chinesa, a gente coloca tudo nesse livro, mas sendo costurado por um enredo que é o seguinte: é um casal de velhos que vão amadurecendo, e na medida que eles amadurecem, eles vão rejuvenescendo. Eles vão rejuvenescendo, rejuvenescendo, até que eles conseguem se parir novamente. Só que agora, o resgate da inocência, através da evolução, a pessoa chega na inocência. Só que é uma inocência madura, que é diferente da ingenuidade. Então é um processo inverso de 2 velhos, meio caídos, que através de um processo de autoconhecimento, e aí a gente vai colocando todas essas ferramentas que a gente vem trabalhando ao longo desses anos, e esses velhos vêm ficando mais jovens, 40 anos, 35, 28, 19, até que eles conseguem se reparir novamente, sem perder a idade cronológica deles, mas resgatando uma inocência madura, né? Então, é muito bonito, sou suspeito para falar. Eu trouxe algumas questões. O que você acha de eu apenas, por enquanto, ler essas perguntas e aí a gente deixar fluindo, eu vou respondendo, você vai me perguntando, a gente vai aprofundando. O que você acha disso? Eu acho ótimo, mas eu tenho mais uma curiosidade sobre a questão do livro. Diga. Você e Lígia escreveram, né? Como que foi isso, assim? Porque vocês já estão casados há quanto tempo, Sérgio? 94. 27 anos. 27 94. anos. Então, vocês escreveram há 7 anos atrás, vocês já estavam casados há 18, 19 anos, não? Não. Nós começamos a escrever em 2006. 2006. Aí lançamos em 2010. Em 2006, portanto, 12 anos, a gente tinha uma relação de 12 anos, que na verdade é um retorno de Júpiter, é curioso isso, né? O Júpiter leva 12 anos para voltar ao ponto de origem, quer dizer, quando a gente se casou 12 anos depois, a gente escreveu um livro. Isso não foi pensado, né? Isso não foi pensado. No retorno de Júpiter, vamos escrever, não. Agora falando com você, até eu me dou conta disso, e é interessante, né? E qual é a relação? Quando o Júpiter fica em cima do Júpiter, a cada 12 anos, os mestres baixam, descem e falam, olha, faça isso, faça aquilo. Mesmo que a gente não saiba que a gente está sendo orientado. Às vezes é uma intuição, às vezes é um desejo, às vezes é uma vontade. Mas por que isso surgiu com o retorno de Júpiter? A cada 12 anos, então fica aí uma primeira indagação aí, né? Então... Que legal, que legal. Eu estava curiosa para saber quanto tempo vocês estavam juntos e como é que surgiu essa história. E que bacana isso, né? Porque eu acho que nós viemos falando aí ao longo das lives sobre a importância do amadurecimento das relações dos parceiros, né? Das pessoas casadas. Então, assim, né? Nós estávamos conversando sobre o que significa estar com o outro, né? Que fricção, né? Que gera para o amadurecimento do casal e quando eles conseguem permanecer juntos e ultrapassar, né? Transmutar esse processo. Então, deve ser esse caminho aí desse amadurecimento que você está falando, né? Curiosa para saber o que vai trazer.
Então, é um livro relativamente, um pouco grossinho, né? De quantas páginas? De 343. E que eu trouxe... mas, insisto, ele parece uma ficção, na medida em que tem um casal que vai amadurecendo do idoso ao jovem, né? E a gente vai embutindo ali toda a nosso instrumental de história, de medicina chinesa, de tarô, de astrologia, de psicoterapia, de filosofia, de ciclo Amor Singelo, tudo ali no meio. Então é um resumo bem... Não creio que seja um livro fácil, não creio que seja um livro fácil de leitura, mas é um livro para ficar, eu acho, né? E a gente lê com calma, lê com calma. Mas olha, eu trouxe, dessas 300 e tantas páginas, eu trouxe 8 questõezinhas ligadas ao amor, né? O nosso tema de hoje é por que será que eu quero e, ao mesmo tempo, evito ter uma pessoa ao meu lado. Então, número 1, algumas questões para serem respondidas e debatidas também, você botar mais sal e pimenta nesse molho aí. Número 1, um caminho sem um triunfo afetivo é um caminho morto de Deus. 2, o que Deus quer de mim através do outro. 3, não basta amar, é necessário saber o que se está fazendo. 4, toda relação é um antídoto contra a fuga. 5, o par ativa o ímpar. 6, o amor é a cola que separa, a espada que costura, o abrigo que expõe. 7, a solidão não nos livra do relacionamento, nem este da solidão. Por último, a oitava pergunta foi, afinal, do que é feita a intimidade? Aí o livro coloca 4. A intimidade é feita de espelho, bússola, cinzel e champanhe. Aí é o seguinte, hoje eu coloquei essa frase no Tornar-se Presente, nos grupos do Tornar-se, né? O amor é a cola que separa, a espada que costura, o abrigo que expõe. Uma frase paradoxal, difícil. Aí uma pessoa me mandou no pessoal que pedisse que eu explicasse. Eu falei, olha, hoje à noite essa questão vem à tona, se você puder ver a live. Ela disse, tá, que bom. E no meu pessoal hoje também, uma queridíssima amiga e frequentadora dos retiros da Terra de Rodar, a Cláudia, ela me perguntou, nós fizemos um Amor Singelo há pouco tempo atrás, eu e Lígia, e ela assistiu e perguntou assim, escuta, o que é sexo ébrio mesmo? Será que eu entendi bem? Aí ela deu a interpretação e, Cláudia, você entendeu bem, mas eu posso até fazer um resumo, o que seria sexo ébrio. Porque no Amor Singelo nós diferenciamos o sexo cartório, o sexo masturbatório, o sexo saca-rolha e o sexo ébrio. Né? Então, é quase uma brincadeira, quase uma brincadeira. Pois é. Não, você vai ver que você tem ideia, só que isso nunca foi nominado, né? E também ela me perguntou, a Cláudia perguntou assim no meu pessoal hoje, são perguntas que podem ser respondidas também, que ela deve estar vendo aí, eu acho, que é, tem um momento que você fala, decifra-me ou devoro-te, o que significa isso? Né? Será que é um sexo inconsciente, um sexo... Né? Aí eu botei aí, se a gente tiver tempo, a gente fala. Bem, a anfitriã sugere o quê? Diga. Bom, primeiro vamos avisar as pessoas que a princípio a gente vai trabalhar com uma live de 1 hora, porque o Insta tá derrubando as lives. Então, mais pertinho do horário, nós vamos ver como é que tá, né? Onde é que você vai estar aí na sua dinâmica, né? Que vai estar trazendo, como é que a gente vai estar nessa dinâmica. E se por acaso a gente quiser voltar, daí a gente derruba e volta para não perder aí a live. Mas também vamos sentir aí como é que a coisa anda, né? Bom, Sérgio, agora, eu acho que começa com a frase mais contundente.
Escolhe aí. Não, eu fiz um enredozinho. Essas perguntas têm um enredozinho. Então eu vou nelas. Vai Deixa eu te nessa, vai. falar. Se você sentir a vontade da gente ultrapassar uma hora, ontem eu corri esse risco e deu tudo errado, porque não ficou nada gravado, etc, etc. Só que você faz isso várias vezes e sempre ultrapassa de uma hora e nunca deu problema, né? Não, Então, vamos lá, vamos sentir. vamos sentir. Tem algumas perguntas. Eu fiz uma ordem como se houvesse uma certa cronologia. Ótimo. Um caminho sem um triunfo afetivo é um caminho morto de Deus. É uma frase forte, né? Uma frase forte. Muito. Mas por que ela é colocada dessa maneira? Porque tem muita gente que, numa certa incompetência relacional, né? Claro que a pessoa às vezes não se acha como incompetente porque não tem homem no mercado, ou coisas que várias mulheres também não, sabe, estão muito vulgares. Tem essas frases que têm alguma verdade, mas isso não explica, não. Eu prefiro trazer responsabilidade, bater a bola no peito e dizer assim, olha, a responsabilidade é minha, eu estou me sentindo incompetente para atrair, para manter, para investigar, para caminhar numa relação. Então, o que sobra para essa pessoa? É achar que a melhor coisa do mundo é ficar sozinha mesmo, entendeu? Que não tem que dividir o controle remoto, não tem que dividir uma série de coisas, e cada um na sua casa. A gente tem 118 opções de casamento, não precisa ser debaixo do mesmo teto. Casamento não é sinônimo de morar na mesma casa, mas é ter uma história de intimidade, de comprometimento. Casamento, matrimônio, encontro, é comprometimento, é construção de um vínculo. Agora, o endereço não está em pauta. Pode ser junto, pode ser separado, pode ser, entendeu? Pode ser até em estados diferentes, depende da qualidade da relação. Mas tem gente que fala assim, sabe de uma coisa? Todas as minhas amigas estão todas infelizes, são casadas, estão namorando, estão todas infelizes. Todas me invejam que eu sou solteiro e tudo mais. Então, por isso essa frase foi construída, um caminho, assim, um triunfo afetivo, um caminho morto de Deus, que às vezes, narcisicamente, a gente quer se proteger da nossa incompetência, dizendo que, olha, essa foi a melhor opção do mundo. Não tem ninguém para encher meu saco. Isso é um julgamento de autodefesa, de autoproteção. Isso não corresponde ao processo evolutivo. A questão é a seguinte, a frase não é todo mundo tem que ter uma pessoa do lado. Essa não é a questão. Mas nas relações de intimidade, as provas ficam potencializadas. Porque você projeta com muito mais facilidade no outro aquilo que é muito difícil para você poder enxergar e ver e poder crescer. A questão é que a ficha não caiu ainda para as pessoas que acham que relação é busca de prazer, companhia, prazer, viajar, curtir. Isso é a primeira paz, a segunda, a terceira. Mas isso não é o propósito, isso não é o dharma de uma relação. O dharma de uma relação não é a gente curtir a vida a dois. O dharma de uma relação é que ela tenha um potencial fértil para que cada indivíduo na relação possa crescer e evoluir. A dois ou a um. Tá? Então, bem, aí, então, a segunda questão é o que Deus quer de mim? Eu ia dizer, o que Deus tem a ver com isso? Pois é. É porque quando eu coloco a palavra Deus, eu estou querendo convocar a estatura da evolução. A estatura da evolução. A gente está evoluindo para a gente se aproximar mais do estado de amor. Ir além de eu amo fulano, eu amo cicrano, eu não amo beltrano, e um dia chegarmos na condição de eu sou amor. Isso é sinônimo de consciência, isso é uma experiência de comunhão com Deus, com a fonte primordial, enfim. Aí, o que essa fonte ela quer de mim através do outro, né? Exatamente isso, que essa relação friccional ela gere consciência.
que essa relação friccional gere consciência. A palavra fricção é uma palavra que também às vezes dá um mal-estar para as pessoas. Eu gosto demais dessa palavra. Até o sexo depende de fricção. Até o sexo, que é uma coisa maravilhosa, depende de fricção, né? E algumas das brigas, e principalmente quando são brigas assim, brigas potentes, que nos colocam num aspecto de revisão, de autorrevisão, né? Um aspecto friccional. Mas a relação ela lida com fluir, friccionar, o nome disso é vida, né? Claro, quando a gente busca tudo na vida, a gente quer fluir, mas se a gente só flui, a gente não cresce. É a fricção que faz com que a gente dê um salto. A gente vê na Olimpíada agora todo esse processo friccional de autossuperação para conquistar uma mandala dourada, que é o processo de individuação. O círculo é um processo de individuação. Você faz toda aquela preparação, a relação é a mesma coisa. Só que tem prazer, paixão, desejo, abandono, rejeição, é um repertório vastíssimo. A experiência mais desafiadora do ser humano é a relação de intimidade. A experiência mais desafiadora de um ser humano é a relação de intimidade. Mais do que ter que arrumar um emprego, ganhar um dinheiro, ganhar muito dinheiro, comprar uma Ferrari, isso tudo a gente consegue. Agora, conviver intimamente com uma pessoa, não porque está aturando a pessoa, não porque está fazendo milhões de concessões, não porque está entubando, mas porque está sabendo ordenhar a relação, buraco mais embaixo. A gente não teve essa pedagogia, né, e está na hora. A gente vive um momento aí, depois de 2012, depois de 2020, que é a hora da consciência mostrar que é precioso, uma relação a dois é muito preciosa. Até mesmo para você melhorar a tua relação contigo, né? Diga, você vai... Sérgio, pegando um gancho um pouquinho, né? Porque o que eu percebo é que, por exemplo, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, foi uma geração que separou muito pouco, né? Dos seus relacionamentos. Mas não necessariamente aconteceu um amadurecimento, né? Muitos viveram justamente o sofrimento dentro das relações, né? Então eu vejo que a minha geração, a geração depois de mim, está mais fugindo da história da sua ancestralidade, ou seja, está mais fugindo de viver as mesmas histórias do que consciente da possibilidade de fazer diferente, né? E não separaram por causa de quê? Porque viviam uma relação magnífica? Não, por que não? Porque, na verdade, não podiam se separar, porque o que o outro vai pensar, o que a sociedade vai pensar, essa daí é uma divorciada, essa é uma desquitada, né? Para o homem, menos mal, mas para a mulher, então, o preconceito é muito maior, muito maior. Mas então vai. Aí o que acontece? Você tem um amante fora do casamento, isso eu estou dizendo lá atrás, né? A mulher pode saber ou não. Se ela souber, ela entuba porque não criou condições de independência, ela não construiu condições de independência, então vai depender desse homem materialmente, e ele vai depender dela emocionalmente, mas vai ter as suas puladas de cerca, e isso daí é normal, né? Essas coisas estão mudando, essas coisas mudaram e estão mudando, né? E aí fica o seguinte... que novo homem, que nova mulher, que nova relação é essa que está surgindo, que eu poderia encontrar, por exemplo, na minha mulher, essa amante, né? Essa amante, essa amiga, todas as mulheres nela e todos os homens nele, né? Esse é o caminho. Nós somos muitos. Às vezes no imaginário do homem, né? A questão da prostituta é muito mais da Lilith na cabeça dos homens, né, como símbolo de prostituta. É uma imagem totalmente errada, mas é como se Eva fosse a esposa e Lilith a prostituta, vamos dizer assim. Então, o sexo com a esposa é sempre aquele papai e mamãe, mas com a prostituta não, pode tudo.
E com todo esse caminho que a gente vem vivendo, é para a gente conhecer a quantidade e a qualidade dos eus que a gente tem, tanto a mulher quanto o homem. E aí fica uma farra, fica uma festa, as relações de intimidade, você acaba traindo a tua mulher com ela mesma, entendeu? Você trai teu homem com ele mesmo. Quer dizer, o teu homem é aquele que é o teu amante, ao mesmo tempo é o teu marido, ao mesmo tempo é o pai dos teus filhos. Ah, mas Sérgio, isso é lindo, isso é muito bonito, mas eu não sei fazer isso. Eu sei. Mas a gente vai ter que aprender a fazer isso. Vai ter que aprender porque isso, o nome disso chama-se inteligência. Inteligência emocional, inteligência espiritual. Né? Não é a era do descarte, né? Ah, o corpo da minha mulher envelheceu, eu troquei por uma mais jovem. Esse papo que a gente conhece, como se as coisas fossem um pneu que desgastasse, você vai trocando pneu, vai trocando pneu. O ser humano é que nem vinho, o ser humano é que nem vinho. Em tese, quanto mais vivido o ser humano, ele tem histórias, ele deveria ter histórias incríveis para contar, né, para passar. Em tese, um ser humano vivido é um sábio, que tem muito que ensinar. Não é bem isso que a gente vive. Um ser humano vivido é um idoso. E o idoso, ele tem que estar numa casa de repouso para não encher o saco dos filhos, entendeu? Tudo errado. Isso é um desvio. Isso é um desvio. Eu nem vou dizer que isso aí é preconceito. Não, isso é ignorância. Ignorância é uma ignorância bastante ocidental. Alguns lugares do Oriente, por exemplo, alguns lugares da China, o velho, ele... Primeiro que ele está fazendo seu Tai Chi Chuan com 98 anos, com 102 anos, tomando seu chazinho, magro, esperto, e muitos deles morrem como se fosse uma luz apagando. Sem precisar ter um câncer, sem precisar ter um Alzheimer. Cara, e aí muitos dos netos, dos bisnetos e dos filhos aprenderam a arte de comer, de se alimentar, de fazer uma meditação. Aqui, quanto mais jovem, melhor. Aqui, quanto mais jovem, melhor. O nome disso é ignorância. Mas, enfim, não falei nenhuma novidade, eu só estou relembrando. Tudo bem. Não basta amar, é necessário saber o que se está fazendo. Eu acho que esse terceiro item contempla essa conversa toda que a gente está tendo, quer dizer, não basta amar, é necessário saber o que se está fazendo, porque acontece o seguinte, lembra aquela frase do Pequeno Príncipe? Tu és responsável por aquilo que cativas. Você gosta de alguém, fica envolvido, apaixonado, e tem uma reciprocidade inaugural, tem uma reciprocidade de início. Cara, a coisa mais linda do mundo. Daqui a pouco um olha para a cara do outro e fala assim, escuta, vem cá, e agora? O que a gente faz? Como se dissesse, não, a gente faz o seguinte, a gente casa, constrói uma família e podemos comprar uma casa própria, podemos trocar de carro todo ano, é isso que a gente faz. Será que isso é tão divertido assim? Será que isso é tão interessante assim? Aí vem as trombetas tocando, dizendo assim, todos vocês têm que ter filhos, educar esses filhos, e todos vocês têm que viver para os filhos, vamos dizer assim. Então tem uma série de aprendizados, ou uma série de ensinamentos, que na verdade afastam o indivíduo da sua jornada de individuação. E aí você vai se misturando. É com a esposa, é com o marido, é com os filhos, é com a sogra, é com a mãe, fica... Porque o mundo é muito perigoso, então você tem que fazer um bunker para se proteger do mundo, e nada é melhor do que a família. Mas peraí, o que a gente está fazendo aqui mesmo? Eu esqueci, eu perdi. A gente está evoluindo. A gente quer ascender. O que é ascender? É a gente sair daqui e para oitavas superiores. Puxa, mas eu me sinto tão apegado, tão fusionado. Pois é, está errado, essa pedagogia está errada. Quem foi que nos ensinou isso mesmo? Então, não basta gostar, amar, ter tesão, porque um belo dia um olha para a cara do outro e fala assim, ó, acabou. Claro que as coisas podem acabar, mas o que a gente vive são abortos, são enterros de pessoas vivas. A gente enterra pessoas vivas. Eu não sei terminar uma relação, eu não sei dar continuidade numa relação, eu não sei ordenhar uma relação, só sei de uma coisa, eu não sinto mais tesão, eu não sinto mais paixão. Bem, de quem é a culpa?
Olha, eu acho que a culpa é dela, porque ela ficou uma baranga, entendeu? Ela era super jeitosinha, agora está uma baranga depois que teve 2 filhos. Essa é a leitura, né? Se não, está errada, a resposta não é essa. A resposta é a seguinte: eu não sei o que eu faço com uma relação de intimidade. Entendeu? Eu não sabia que era um caldeirão de alquimia. Eu não sabia que uma relação de intimidade era onde eu ia me reparir e cada vez ir ao encontro da minha inocência madura. Eu não sabia, ninguém me falou. Pois é. O quarto, toda relação é um antídoto contra a fuga. Essa é uma frase controvertida. Toda relação de intimidade é um antídoto contra a fuga. Né? O que quer dizer essa frase? Toda relação de intimidade é um antídoto contra a fuga de mim mesmo. Né? Então, quando eu estou na relação de intimidade com alguém, esse alguém ele acaba me devolvendo a mim mesmo. Né? Tem coisas que eu não gosto em mim, que eu juro que eu não tenho, mas que eu vejo no outro. Eu juro que eu não tenho aquilo. Aí eu vejo no outro aquilo me incomoda e eu julgo e eu condeno. Até que um momento na terapia eu digo assim, gente, eu tenho aquele mesmo traço que eu condenei a minha esposa ou ao meu marido. Será que nós somos espelhos um do outro? Né? Então, na verdade, a invenção, entre aspas, né, a invenção das relações de intimidade é para que a gente não fuja. Aí alguém vai pensar aí e vai dizer assim, não, mas peraí, eu também posso inverter essa frase, eu também posso dizer o seguinte, as relações podem ser um mecanismo de fuga muito grande, eu posso usar fulano para fugir de mim. Olha, no início sim, depois não. Você não consegue usar fulano para fugir de você a vida inteira. Você pode fugir de você na introdução do livro. A partir do segundo terço do livro, começa a te incomodar, porque você está começando a se ver na relação. Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas assim, eu sempre usei o meu marido para fugir de mim, eu sempre usei a minha esposa para fugir de mim mesmo, entendeu? Fazendo mil coisas, viajando, tendo amigos, indo para fora de mim. Até o momento que um dia eu me peguei deprimido, sem entender por quê. E comecei a questionar a relação. Então, no final das contas, toda relação de intimidade é um antídoto contra a fuga de mim mesmo. Eu quero correr, quero me deixar e vem comigo, vamos para longe. Eu te levo você para longe de você e você me leva para longe de mim, vamos ser felizes para sempre. Adorei a ideia. Vai quebrar, lá na frente vai quebrar, porque isso é contra a lei. Isso é um delito. Isso é contra a lei. Porque as relações são feitas para que o João retorne a João, a Maria retorne a Maria, e João e Maria mais inteiros. Porque 2 metades não se completam, só 2 inteirezas. Né? Eu tenho uma frase também no Aparição da Presença, que é: só aquele que está casado é que pode casar. Só aquele que conseguiu se casar é aquele que consegue casar. O resto são encontros friccionais para ter um nível de evolução, para que essa inteireza aumente. O que eu quero? Eu quero me tornar mais inteiro. Gostaria de usar tudo que a vida me dispõe para eu me tornar mais inteiro. E essa 5ª frase contempla isso. O par ativa o ímpar. O par ativa o ímpar. Ou seja, a relação a 2, ela promove o indivíduo. Puxa, a gente está vivendo uma crise no casamento, na relação, no namoro, mas eu gosto dela, ela gosta de mim, aí a gente resolveu fazer uma terapia de casal, e eu estou sentindo que eu abri mão de mim para realizá-la, e ela diz a mesma coisa, e na terapia de casal eu descobri que eu estou fazendo coisas que eu precisava fazer por mim, e foi essa relação que me trouxe a isso, e foi essa terapia de casal que me trouxe a isso, ou seja, o par ativa o ímpar, o 2 ativa o 1. Né? Então... É muito interessante isso, porque justamente, né, eu atendo bastante casais, e eu acho interessante quando um deles
fica lá 10 minutos, mais ou menos, falando do outro, né? O que o outro causa nele, né? E é muito, né? Tudo que a gente precisa para poder mostrar esse efeito, né? O espelho, né? Essa vírgula, né? Assim como eu. E é interessante, Sérgio, não sei como é que é contigo, mas eu não tenho nenhum casal jovem fazendo terapia, né? Eu tenho casais depois dos 35 anos, ou seja, quando já tiveram filhos, quando já compraram a casa, quando já tiveram uma empresa ou já faliram a empresa, né? Ou entrando nos 40, ou seja, justamente, ou quando os filhos já estão saindo de casa, né? Ou seja, justamente quando esse aspecto do outro fica mais evidente, né? Fala mais alto, grita mais alto, eu tô mais. Eu tô quase que obrigado a ouvir, eu não tenho para onde fugir, né? Então não tem. Se correr o bicho pega, se parar o bicho come, e é isso aí. Você falou tudo. Quanto mais o tempo passa, a gente vai... E agora, meu Deus, você ainda está aí? Quem é você? Não sei. Será que a gente ainda se quer? Será que você foi a pessoa que eu me casei há 30 anos, há 20 anos atrás? 30? Eu acho que não. Eu também não sou, mas a gente se escolheria hoje, se a gente se encontrasse num cinema, em algum lugar, a gente se escolheria hoje? Ou... Vamos A gente se rever. olharia, né? A gente se olharia hoje. Exatamente, exatamente. O sexto tópico, que aí vou responder o que a Ima me perguntou hoje no privado, né? Que é: o amor é a cola que separa, a espada que costura e o abrigo que expõe. Aí a gente trabalhou com essa noção de paradoxo, de ambiguidade. O amor é a cola. Ah, bacana, legal, entendi. É a cola que separa. Já não entendi, nunca vi cola que separa, né? Separa o quê? Aquilo que eu não sou daquilo que eu sou. O amor tem o potencial de fazer com que você se separe daquilo que não é você, daquilo que é desvio. Nossa, que legal, gostei, eu acho que eu vou querer amar mais. O amor é a espada que costura. Espada que costura? Costura é agulha, não é espada. O que remete à espada? A luta, ao bom combate, ao aspecto do enfrentamento, né? Mas que faz uma costura, que alinhava. Essa espada não diz que separa, essa espada diz que une. A espada une. Que espada é essa? Poxa, a nossa relação tem um nível de combate, de embate, de enfrentamento muito rico, né? Eu sinto que ele me desafia muito. É difícil ficar estagnado na relação com ele, difícil ficar paralisado numa relação com ela. Quando eu sinto, agora eu vou sentar e vou deixar a vida passar, sempre tem uma observação, uma fala, tá bom, que é maravilhoso. Isso é muito, muito parecido com pessoas que dizem assim: ah, eu tenho tanta preguiça de fazer ginástica, de ir para academia, ai meu Deus, para levantar uns... Mas você sabe que quando eu estou lá, eu amo, eu adoro. Eu estou lá, eu faço, que é uma maravilha. Aí no dia seguinte, quando levanto, porra, ir para academia, que saco, não sei o quê. Aí quando eu estou lá, gente, que burrice, como é que eu não fiz isso antes? Né? Então, essa espada é a que gera um nível de embate, de questionamento, de fricção, para que haja a costura. Não é a costura de João com Maria, não. É a costura de João com João, de Maria com Maria. Quer dizer, é a costura que eu faço nesse processo de ascensão espiralada. E por último, é o abrigo que expõe. O amor é o abrigo que expõe, né? Nossa, nós estamos aqui nós dois juntos. Eu acho que um fortalece o outro, um ajuda o outro, né? Nossa, que legal. Daqui a pouco você está exposto. Poxa, aquilo que eu fiz questão de você não ver em mim. Lembra quando eu te conquistei? Eu não mostrei uma série de coisas. Você ficou encantada. E eu tentei esconder ao máximo, mas não dá, porque isso faz parte de mim também. Eu estou completamente exposto, e você também. Então, é o abrigo que expõe. Então, o amor é a cola que separa, a espada que costura e o abrigo que expõe. Muito legal.
A penúltima questão: a solidão não nos livra do relacionamento, nem o relacionamento nos livra da solidão. Lembrando que, é claro, uma pessoa sozinha, ela se relaciona, não existe ninguém que não se relacione. Não precisa ser com o marido, com a esposa, com o namorado, mas ela se relaciona com o vizinho, com o porteiro, com o chefe, com o subalterno, com o empregado, com o pai, com a mãe, né? Pois é. Então, eu quero que a solidão me prive dos relacionamentos que são sempre... Não vai privar. Agora, o mais complexo é dizer que nem o relacionamento te priva da solidão. Aí você tem a solidão e a solitude, né? Porque a solidão é quando você está com alguém e você está só. Complicado, difícil. A solitude é quando você está com alguém e essa relação é tão rica que ela contempla, permite que você esteja com você ao mesmo tempo que está na relação. Isso é como se curasse esse risco da gente se perder na relação. Eu não me relaciono com medo de me perder na relação, porque eu sinto que eu tenho que corresponder à expectativa, a pessoa espera de mim algumas coisas, eu acabo fazendo, quando eu vejo eu me perdi. A solitude é quando você está com você, dentro do teu território e ao mesmo tempo em partilha com o outro. A solidão é quando você está com alguém, mas está sozinho né? E por fim, afinal, do que é feito a intimidade? Do que é feito a intimidade? Né? O livro, né, da Aparição da Presença, coloca 4 pontos. Uma intimidade é feita de espelho, de bússola, de cinzel e de champanhe. Eu acho que está quase tudo claro. O espelho é toda a relação me devolve a mim mesmo. Uma relação é uma espécie de uma sala de espelhos, onde quer que você olhe, você se vê. Embora, é curioso, porque o nosso nome muda, né? Porque, como você bem falou na terapia, o João, quando vai falar dele, usa a palavra Maria, né? Isso é muito interessante. Porque Maria, não sei o que, Maria, não sei o que, Maria, você pode substituir a palavra para João, porque é muito forte essas empatias que a gente disfarça. A bússola é o seguinte, uma relação que não tem um GPS, que não tem um norte, que não tem uma bússola, que não tem um centramento, é uma relação fusional e uma relação caótica, uma relação onde não há eu, não há indivíduo, não há individualidade, não há desejo do sujeito, e sim, para onde é que a gente está indo? Eu acho que a gente está indo para um país chamado prazer. Ah, tá, existe esse país? Eu quero que exista. São dois cegos caminhando, quer dizer, a relação sem a bússola, ou seja, sem a consciência, sem o discernimento, sem o centramento, sem o autoconhecimento. O cinzel é aquele instrumento que o escultor ele bate para fazer a escultura, né? E de alguma forma, não sei se você já viu às vezes uma professora de piano, ela pega a mão do aluno de 12 anos de idade e assim, pô, toca, e não, aqui, isso, assim, não, repete aqui, isso. Então, a mão da professora de piano conduzindo a mão do jovem para tocar, daqui a pouco ela solta a mão e vai, né? É como se, esse cinzel, é como se você conduzisse, entre aspas, a mão do outro para que haja uma autoescultura. Essa relação com o outro faz com que você se autoesculpa. Autoesculpir, se autoesculpir. Mas se autoesculpir através da relação com o outro, do feedback do outro. O feedback através do silêncio, da postura, da atitude ou da palavra. O outro sempre nos dá um feedback, mesmo que esteja em silêncio. Porque o corpo fala. Tudo fala. Então, são essas falas, e é como eu vou maturar essas falas, discernir, metabolizar, é que eu vou me autoesculpindo. O nome disso também é autogestão. Né? A relação
me ajuda a fazer essa autogestão. Eu temo que as pessoas, ao ouvirem isso tudo, falem assim, gente, espera aí, Sérgio, digita tudo isso, reconhece firma num cartório, manda isso para a gente ler e decorar, porque está muito complicado isso. Né? Escuta, isso tudo é uma decodificação das nossas relações, das nossas buscas. Né? Existe o simples e o simplório. O simples é quando tudo isso está assimilado. Fala assim, mas vem cá, será que eu espelho? Será que eu posso me ver através do outro? Ah, sim, claro. Bússola. Será que eu preciso ter um autoconhecimento? Às vezes um processo terapêutico, uma busca para eu poder não me perder na relação? Sim, claro. Cinzel, então essa relação me ajuda a eu me auto-esculpir, eu me autoconstruir? Sim, alguma novidade? Não, claro. E a champanhe? Ah, champanhe eu acho que é para comemorar esse processo, é para brindar esse processo. Ah, Sérgio, agora ficou mais fácil. Tudo isso que está sendo dito é simples. Né? Parece que eu estou gozando com a cara das pessoas quando eu falo isso, né? Que é simples. Né? É que nem andar de bicicleta. Para mim, quando eu era criança, andar de bicicleta era impossível. Você equilibrar em duas rodas. Quando eu era criança, boiar numa piscina era impossível, porque se você boiasse ia afundar. Um dia você boia na piscina, outro dia você anda de bicicleta. Tudo isso é uma observação o mais simples possível desse processo alquímico. Ou vocês acham que ascender, ou seja, sair do planeta Terra para estágios mais elevados, não é uma coisa altamente sofisticada? A gente morre de medo de se entregar, a gente morre de medo de amar, a gente morre de medo de se conhecer, a gente morre de medo de ver a nossa própria sombra. Mas a nossa faculdade, a nossa universidade é o seguinte, você está se preparando para você ir para outros lugares. Você não é daqui, você veio de outro lugar, fora da Terra, e você está indo para outros lugares. Então aproveite o máximo e tente passar de ano. Imagina alguém que dissesse, eu estou adorando o terceiro ano, eu vou ficar sempre aqui no terceiro ano. Mas são 6 anos a faculdade. Eu não gosto do quarto ano nem do quinto. Não gosto. Eu vou ficar Isso não existe. Você vai ser jubilado. Bem, antes da gente bater um papo, só queria responder aqui. A Cláudia me perguntou o que é sexo ébrio. Eu estou esperando também. Mas ela no pessoal respondeu, eu posso dizer para ela que a resposta está certa, mas eu vou dizer que, por exemplo, sexo cartório, essas são nomenclaturas que a gente fez no Amor Singelo, né? Sexo cartório é um sexo burocrático. A gente sabe o que é um sexo burocrático. Sexo burocrático, a gente sabe, não precisa explicar. O sexo masturbatório, isso já é mais interessante. Interessante entre aspas. É quando você está com a outra pessoa, mas você não a vê, não a sente, não a percebe, não se relaciona, você está se masturbando. Você pode penetrar, você pode gozar, você pode abraçar, você pode beijar, mas é você com você o tempo inteiro, você não chegou ainda na outra pessoa. A ponto de nem perceber se a pessoa gozou, se a pessoa teve um momento maravilhoso, ou se foi difícil. Às vezes, teve um ato solitário, apesar de estar com a outra pessoa. Um sexo masturbatório. A gente vai evoluindo, né? Tem o sexo saca-rolha. O sexo saca-rolha é quando lá pelas tantas, o vinho é liberado, a rolha, né? Algo se dá na entrega, algo se dá na relação de intimidade, de confiança, meio inexplicável, e sente que alguma coisa aconteceu, mas eu ainda não sei nomear aquela coisa. Né? É uma coisa sublime, mas ainda não sei usufruir disso. É orgasmo, no mesmo tempo que o outro, né? Mas ao mesmo tempo não é uma quantidade de orgasmo, é uma qualidade, é como se fosse uma qualidade desse vinho. Aí, falando em vinho, o sexo ébrio é quando a pessoa é tomada pela vertigem do sagrado. Né? Quando a pessoa é tomada, é arrebatada pela vertigem do sagrado. Entre aspas, a invenção do sexo, né? Botando entre aspas, é uma fricção
para facilitar essa escada espiralada de retorno a Deus, a fonte primordial, né? Do profano ao sagrado. Na verdade, não existe nada que seja profano, porque tudo é sagrado. É evidente que um sagrado sem consciência soa como profano. Tudo é sagrado. Quando o olhar não é sagrado, tudo é profano. Então, quando esse sexo ele chega no patamar dessa rolha ter aberto, a rolha que me impede de me entregar, que me impede de me envolver, que me impede de viver certas fantasias, eu tenho certas vergonhas de viver. Quando você permite dizer sim para essas mulheres que são você, para esses homens que são você está pronto para viver essa androgenia primordial, que é esse encontro entre o masculino e o feminino dentro de você e esse processo de ascensão sem sair do planeta Terra. E por fim, a Cláudia também pergunta: decifra-me ou devoro-te, o que é isso? Né? A gente vê muitas relações de controle. Eu tenho muito medo de me relacionar e deixar a coisa solta, deixar a coisa frouxa. Eu preciso ter o controle. A gente encontra muitos homens querendo autoritários e patriarcas, e muitas mulheres aranhas, muitas mulheres polvo, que com seus tentáculos psicológicos acabam envolvendo e quase que como segurando o falo desse homem. Porque você ter um homem dentro de casa é muita coisa, Eu não sei se dou conta. Você ter uma mulher dentro de casa é muita coisa. É coisa demais. Então é mais fácil ter um filho. Se você conseguir segurar aquele falo, ou se você conseguir fazer com que essa mulher rasteje, pronto, conseguiu. O controle venceu, o medo venceu o amor. O medo venceu o amor. Decifra-me ou devoro-te. Quando você não consegue ter uma relação de escuta, de perceber o outro e assim na relação, que é o que eu chamo de decifração, não mental, não é uma decifração intelectual, é uma decifração de interação, de interesa, aí você pode ser devorado pela relação. Você pode ser engolido pela relação. Por isso eu fujo. Eu não quero compromisso. Né? E para o homem, ainda no imaginário do homem, assim, pô, o problema da mulher é que ela engravida. Esse é o problema dela, que ela engravida, entendeu? Se fosse só fazer sexo, tudo bem, mas ela engravida. Tem maior mão de obra. Pô. Tem gente aí que está sendo preso porque não paga pensão. Sabe? Peraí, mas que raciocínio é esse? Tudo é objeto falando de objeto com outro objeto, com outro... Não. O que você está fazendo aqui? Ah, sei lá o que eu estou fazendo aqui. Pois é. Você está aqui para crescer, evoluir, se desenvolver e viver cada vez mais o orgasmo da existência, o prazer da existência. A palavra é orgasmo da existencial. Não é apenas o orgasmo pélvico. Não é apenas o orgasmo genital. O orgasmo da alma, desse vinho. Ah, que bacana, eu quero. Não, mas não é assim, não, eu quero. Não é assim, não. Chega numa loja da Ferrari, e um Porsche, fala, e eu quero esse Porsche. Tudo bem, é só comprar. Mesma coisa, esse orgasmo existencial não é eu quero. Eu preciso merecer através de um trabalho refinado, de autoconhecimento. Então, o resumo da ópera. Tudo isso foi dito para dizer o quê? Quer se relacionar? Quero. Conheça-te a ti mesmo. Fora da relação, dentro da relação, e vai dar tudo certo. Tem uma frase nesse livro que diz assim, tem uma frase nesse livro que diz, eu nunca conheci um casamento que não tivesse dado certo. Nunca conheci um casamento que não tivesse dado certo. O que significa isso? Né? Que pelo meu preparo e pelo teu preparo, acho que a gente até foi longe demais. Ficamos 12 anos, tivemos 3 filhos. Cara, a gente não tinha fôlego para ir, mas deu super certo. Ou acabou com briga, ou acabou amigável, mas foi o que a gente conseguiu. Bem. É interessante isso, né, Sérgio? Porque dentro dessa ideia de conhece-te a ti mesmo, nós podemos nos acalmar diante da nossa vida e dos nossos processos, né?
Eu acho que a maneira como você traz toda a tua fala me vem assim como se fosse um bálsamo, assim, sabe? Calma, né? Calma. Ou seja, calma se você estiver numa relação. Dê-se o tempo, né? Dê-se o tempo para maturar, né? Busque a ti mesmo, sozinho, principalmente em casal, para maturar. Se você ainda não encontrou, ou se você já passou por uma relação e você não está numa relação hoje, calma, né? Te acalma, vai ao teu encontro, porque daí nem sozinha, né? Nem sozinha por opção ou porque está no intermediário entre dois relacionamentos, né? Ou acompanhada, se está, digamos assim, gastando tempo. Não, se está aproveitando o tempo, né? Se está maturando. Então, a fricção, ela pode acontecer também individualmente, né? Porque é impossível não se relacionar. Nem que seja a fricção com a nossa própria história, né? Com as nossas próprias questões, porque o nosso problema do dia a dia é uma fricção que acontece, né? Qualquer conflito que a gente pegue com qualquer pessoa é uma fricção que acontece, né? Então, quando tu trazes isso, assim, me soa assim como calma. Agora, só para fazer uma provocação, calma, sem ferramentas, é difícil. Sim. É difícil. Não, daí é uma ignorância, né? Ficar na estagnação, né? Exatamente, exatamente. É bom lembrar. Calma, sem instrumentos para lidar, a pessoa. Mas eu acho que você está certíssima. Calma. Mas tem um termo também nesse livro que é a espera em trabalho. A espera em trabalho. Eu acho que é aquela frase que você já usou em outra live, que é vá ao teu encontro. Para mim, essa frase ela é muito poderosa, né? Então, assim, vá ao teu encontro em qualquer situação que você esteja, né? Sozinha, acompanhada, e vá ao teu encontro. E se a gente tá na inquietude de ir ao encontro, a gente vai conhecer as pessoas que estão com as ferramentas para nos ajudar também, né? Exatamente isso. Exatamente isso. É obrigação do Dharma botar no caminho tudo aquilo que a gente necessita para esse encontro. É da obrigação do Dharma colocar no nosso caminho tudo aquilo que a gente necessita para irmos a esse encontro. Que fique claro, isso vai cair na prova. Porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho. A gente tem, gente, uma gama de mestres que nos acompanham desde a eternidade. Isso começou na eternidade, isso vai acabar só na eternidade. Entendeu? Claro, que se eu não enxergo, não cheiro, não ouço, aí não adianta nada. Eu tenho que estar... Por que tanta meditação? Por que tanto yoga? Calma, relaxa, observa. Teus mestres estão falando contigo. Através dos sinais. Né? Através dos sinais. Por falar nesse sinal, você acha que deve fechar e abrir ou não? Pois é, nós estamos com 2 minutos. Podemos fazer isso, se tu quiser. Ou você quer ir na confiança? O que tu está sentindo aí? Olha, eu confesso que ontem eu fiquei quase traumatizado. Faltou mais um pouco para eu ficar traumatizado. Foi uma live tão bonita que perdeu tudo. Puf, foi tudo para o espaço. A gente também pode sair e voltar para perguntas na sequência. Vamos fazer isso? Tá, então, pessoal... Você é ótima de pergunta, você é maravilhoso. Você é imprensa, eu gosto disso. Fecha e abre outro. Tá, vamos fechar. Eu vou abrir e quero a galera ajudando aí com as perguntas da prática da vida de vocês. Vamos lá.